neste horário das 3 horas da tarde, desta Sexta-feira Santa, ou Sexta-feira da Paixão. Celebramos a cerimônia da Paixão do Senhor, também dita da morte do Senhor. Neste dia não celebramos missa, dizemos ação litúrgica. Tem no seu centro a história da paixão. E associada a ela, que é a liturgia da palavra, verá a adoração da cruz, o lenho da cruz, no qual Cristo padeceu por nós a morte, derramou seu sangue, nos redimiu do pecado e nos deu a vida nova. E na terceira parte, o rito da comunhão, quando a igreja, estando em silêncio pela morte do seu Senhor, não celebra nesse dia a Santa Eucaristia, mas na oportunidade de celebrar esta ação litúrgica, pratica-se também a comunhão eucarística. Neste dia caracteriza-se todo o ambiente e a celebração pelo despojamento, pelo silêncio e pela simplicidade, tal como vemos aqui em nossa catedral. Tudo despojado. Viram que nos atemos aos cantos essenciais, cantos também que nos induzem ao recolhimento e à meditação. Não são cantos que nos exaltam a alegria nesse dia, porque celebramos a morte do Senhor. O bispo também nesse dia se despoja do anel e também se despoja do báculo pastoral, mostrando-se também unido ao seu Senhor na morte. Então o bispo se esvazia da sua dignidade e da sua autoridade para se unir àquele ao qual ele se configura, o sumo sacerdote Jesus, que nesse momento por nós padece a morte. Então esse despojamento se estende a todos nós na vida da igreja, a todo o seu corpo místico. Se a cabeça do corpo místico nesse momento padece a morte, o Cristo Senhor, nosso Salvador, todos nós, membros do seu corpo, também nos associamos a Ele e com Ele, nele, padecemos a morte. É assim também que nós vamos celebrar no sábado a Vigília Pascal. Quando o Senhor ressuscita, aquele que é o corpo, a cabeça do corpo místico, neste dia todos os seus membros, o seu corpo se alegrará na ressurreição. Irá render louvores a Deus pela ressurreição de Jesus e pela nossa participação também na sua ressurreição. Então hoje participamos da morte do Senhor para na vigília participarmos da sua ressurreição. E a igreja, na sua teologia, nos ensina quando somos batizados em Cristo na sua morte para participarmos da sua ressurreição. Por isso dizemos que na Semana Santa, desse Tríduo Santo, celebramos o cume da nossa liturgia. Tudo que se realiza na vida da igreja, na sua liturgia, se realiza tendo como referência o Tríduo Pascal. O dia que o Senhor padeceu por nós a morte e ressuscitou. A leitura diz que Jesus estava, o Santo Evangelho, Jesus estava consciente de tudo que ia acontecer. Se olhamos os salmos e os cantos de hoje, trazem lamentos, gemidos e dores. Por isso a carta aos Hebreus diz, Cristo no dia de sua vida terrena, elevou preces e orações em forte clamor e lágrima. É assim que Cristo se vê na cruz. Desde o momento que ele esteve em oração, como lembramos ontem ao iniciar a Sexta-feira da Paixão, Jesus no Horto das Oliveiras.
onde ali foi para rezar, e o relato bíblico diz que ali ele suou sangue. Então ele levou forte orações e prece com forte clamor e lágrimas, a ponto de suar sangue. Sabemos pelo Salmo 21, o momento em que Jesus diz: meu Deus, por que me abandonastes? Já no Salmo 37, devemos isso, a hora que Jesus ali olha e vê sua mãe e João, ele vai proferir as palavras, pedindo ao Pai que não o deixe sozinho. Então, pelo Salmo 37, Jesus vai dizer: não deixai sozinho o vosso servo, permanecei comigo. Quando Jesus não tem mais ninguém que possa ali, no momento da sua morte, estar mais diretamente com ele, Jesus clama pelo Pai: não deixeis sozinho o vosso servo, ficai perto de mim. É assim que Jesus vai padecer a morte, e o profeta Isaías diz que o servo sofredor não perde o seu ânimo, porque sabe em quem confiou. Então Jesus não perde o ânimo, mesmo na cruz, porque sabe em quem confiou. E assim confiará até entregar o seu espírito. E a carta aos Hebreus diz que ele foi atendido, porque clamou aquele que poderia tirá-lo da morte. É importante essa diferença. O texto bíblico não diz livrá-lo da morte, que por nós ele padeceu a morte verdadeiramente. Assumiu nossa condição humana em tudo, menos no pecado, e assumiu também a nossa morte. Então não livrou-se da morte, porque a morte que Jesus padece é por nós. Mas ele confiou naquele que poderia tirá-lo da morte, e foi atendido. É a vigília pascal. Jesus não permanecerá na morte, será tirado da morte. O Pai o tira da morte, o Pai o chama para estar junto de si. A carta aos Hebreus então vai dizendo de Jesus junto do Pai. Li há poucos dias um texto de espiritualidade que dizia de Cristo junto do Pai, e usava essa expressão que a carta aos Hebreus diz hoje, da âncora. E perguntava: onde julgamos nossa âncora? De onde vem a nossa segurança como cristãos e pessoas de fé? E a mesma carta dos Hebreus diz: a fé já nos permite possuir o que ainda esperamos. Desde já nós que cremos, já temos a ressurreição em Cristo. Já possuímos, porque com fé esperamos. E aquele texto de espiritualidade dizia: lancemos nossa âncora. Nós aqui não somos do beira-mar, não temos pouco conhecimento de âncora. Os marinheiros bem sabem a importância de uma âncora. Para que o navio não saia à deriva, ou o barco, é preciso que a âncora esteja segura. E se vier alguma tempestade, a âncora segura a embarcação. Nós não somos beira-mar, mas aqui, esse autor que vem daquela região da Galileia, dos mares, ele usa muito a figura da âncora para a vida cristã. E nos pede: lancemos nossa âncora lá, para além da cortina do santuário. Lancemos nossa âncora onde está Jesus à direita do Pai. É lá que o cristão deve colocar toda a sua confiança, que nós buscamos um dia estar com Jesus lá à direita do Pai. Então é lá que nós lançamos a âncora da nossa fé. A nossa fé faz esperar e nos dá a certeza de já possuirmos. Como aquele que, estando ao lado de Jesus, quando Jesus padece, está próximo a padecer a morte, pede a Jesus o paraíso, e não lhe foi negado. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Este ainda teve tempo de jogar a sua âncora. Jogou lá, ao lado de Jesus, junto do Pai. Essa riqueza da carta aos Hebreus, que nos chama no dia de hoje a voltar toda a nossa atenção, falando desse sumo sacerdote,
dizendo: trono da graça. O que é o trono da graça para nós hoje? É a cruz de Cristo, de onde vem a nossa salvação. Sejamos perseverantes, diz o autor desse texto bíblico. Sejamos perseverantes. Voltemos nossa vida, nosso olhar na direção do trono da graça. Às vezes o mundo em que vivemos vai nos colocando tantas situações que querem nos roubar a fé, e o Papa Francisco tem dito isso no seu pontificado. No mundo tão secularizado, no mundo tão desinteressado pela espiritualidade e pela fé, não deixemos que nos roube a fé. Que a carta aos Hebreus está dizendo hoje. Não deixemos que esse mundo que nós vivemos roube a nossa fé. Olhemos com confiança para o trono da graça, para merecermos no momento oportuno receber a sua recompensa. O trono da graça hoje é Jesus na cruz nos redimindo. O trono da graça é cada Eucaristia celebrada, quando torna-se presente na Eucaristia celebrada a nossa salvação. Por isso, a cruz está sempre junto do altar quando a Eucaristia é celebrada. Porque não podemos separar esse trono. A mesa da Eucaristia é a mesa na qual Cristo se imola a cada Eucaristia celebrada, como lembramos que Ele assim nos entregou na última ceia e pediu que fizéssemos em sua memória. Mas sabendo que o cálice é o cálice do seu sangue, sabemos que esse sangue jorrou no madeiro da cruz. Então nós celebramos a Eucaristia olhando para o madeiro da cruz, lembrando o sangue da nova e eterna aliança. E a carta aos Hebreus vai nos dizendo que Jesus não ofereceu, como se fazia na antiga aliança, sangue de cordeiros e de novilhos para pedir perdão dos pecados. Mas Ele ofereceu o seu próprio sangue. Ele se fez vítima. E aquele texto diz: se sangue dos animais servia para purificar dos pecados, muito mais o sangue de Cristo, que é aquele vinho novo das bodas de Caná. O vinho mais excelente. Serve para purificar a nossa mente das obras mortas. É para nos purificar por dentro desde a nossa consciência. E que dizer nos dias de hoje sobre a consciência do homem? Uma consciência tão deturpada, uma consciência tão inclinada para o mal, uma consciência tão conivente com o pecado. Às vezes achando que de tanto ver o pecado, de tanto ver o mal, que o mal e o pecado fazem parte mesmo do mundo. E diz, nós vamos naturalizando, vamos achando normal esse mal, aquele, essa mentira, aquela, essa injustiça, aquela, essa desonestidade, aquela, e vamos naturalizando. Uma pessoa morre indignamente aqui, outra morre ali, uma pessoa é explorada aqui, outra é ali, uma pessoa é desprezada aqui, outra é ali, e nós vamos naturalizando, dizendo isso faz parte do mundo. A carta aos Hebreus diz que o sangue de Cristo tem a força de purificar a nossa consciência. A nossa consciência não pode ficar conivente com o pecado. Tudo que representa o pecado e o mal em nós e à nossa volta, a nossa consciência não pode ficar conivente, senão ela se torna indigna da cruz de Cristo. Que Cristo já venceu por nós o pecado e a morte. Não deveríamos mais ser conivente com o pecado e a morte, nem para nós, nem para os outros. Primeiro, não dar o mau exemplo do pecado. Segundo, não sermos tão permissivos com o pecado. Seja nosso, seja o pecado do outro que está à nossa volta. O que fazemos nesta dimensão? Para que não sejamos tão coniventes com o pecado. Entrando e prolongando nessas reflexões, aqui me centrei muito na carta aos Hebreus, que acho de uma profundidade muito grande para celebrar a paixão do Senhor, mas nós vemos o diálogo de Jesus com Pilatos.
Esse diálogo atinge o seu ápice quando Jesus diz: sim, eu sou rei, por isso nasci e vim ao mundo, vim para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. E Pilatos, então, deixa uma pergunta que permanece sem resposta no Evangelho. Que cada um de nós que nos fazemos discípulos de Jesus temos que respondê-la. Jesus não respondeu para Pilatos. E o que é a verdade? Essa pergunta não está respondida no Evangelho. Mas nós sabemos ser o próprio Evangelho quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. O que é a verdade? E o momento em que Jesus é agredido por alguém ali da guarda, quando ele responde ao sumo sacerdote, Jesus diz: se falei mal, diga em quê? E se falei bem, por que me bates? Um mundo que não suporta o bem nem a verdade condenou Jesus. É o mundo do tempo de Jesus. Qual o mundo passados 2000 anos? Como está o mundo de hoje com relação à verdade? Se Jesus se apresentar aqui hoje como aquele que traz a verdade, como ele será recebido por este mundo? Se Jesus se apresenta aqui hoje como aquele que só faz o bem, como ele será recebido hoje? Será que o mundo que nós vivemos, com a nossa presença cristã nele, é um mundo que tem melhorado para a verdade e para o bem? Esse mundo de corrupção endêmica, esse mundo de fake news, de mentiras mil, esse mundo tão violento que nós vivemos. Este, com certeza, é o que Jesus falou naquele tempo e diria hoje da mesma forma: o meu reino não é deste mundo. Jesus não veio buscar grandezas e glórias humanas, ele apenas veio dar testemunho da verdade. Hoje vemos quantas pessoas, para buscar grandezas e glórias humanas, abrem mão da verdade, abrem mão do bem. Dificilmente falar a verdade e fazer o bem eleva uma pessoa a ponto dela receber aplausos e reconhecimentos. Muito mais quem aí pratica toda forma de desvio de função e de compromisso, né? Pessoas que vão trocando a verdade por seus interesses particulares e vai montando seus tronos de poder, vai subordinando pessoas, vai fazendo barganhas e tem em volta de si esses que foram beneficiados pelas suas desonestidades. Quem mais recebe elogio hoje? Elogio vem daqueles que receberam privilégios em lugar de direitos. Quem tem seus direitos assegurados não precisa elogiar ninguém. Mas num mundo de injustiça, de direito negado, quando o direito é devolvido na forma de valor, aí muita gente tem que bater palma e elogiar. Que a única forma que ela teve de alcançar o seu direito foi através de um desonesto. Isso é lamentável. E a nossa política está caracterizada por esse jogo. Tira-se o direito e oferece favores. Isso tem se agravado muito e a nossa política se caracteriza disso. As barganhas políticas. Tenho dito que aonde tem um presidente, um governador ou um prefeito ruim, é porque tem uma Câmara Municipal, tem uma Assembleia Legislativa, tem um Congresso Nacional pior do que estes. Que um prefeito só faz corrupção onde tem uma Câmara corrupta. Um governador só faz corrupção onde tem uma Assembleia corrupta. Um presidente da República só faz corrupção onde tem um Congresso corrupto. É assim que as coisas têm funcionado entre nós. A verdade tem sido negada. O bem tem sido negado.
Parece que esse microfone não... Sim, voltou. Então tem alguns assuntos que nem o microfone está acostumado mais. Quando se fala de bem, de verdade e de justiça. Um mundo que às vezes está tão distante desses fundamentos, tão distante desses princípios, tão distante desses valores. E é tudo isso que vemos na cruz de Cristo hoje. Por que Cristo foi condenado? Por que Cristo derramou seu sangue na cruz? Foi por causa destes, no seu tempo, e continua padecendo a paixão e a morte hoje, naqueles que são injustiçados do nosso tempo. Assim quero dizer que na sexta-feira celebramos os desfigurados. E aqui agora quero pegar o texto da primeira leitura. O texto que fala dos desfigurados. E sabemos que estes estão no capítulo 25 de São Mateus. Jesus se identifica com eles e diz que a única coisa que vai nos perguntar antes de entrar no céu: o que fizemos perante estes? Nada mais. A nossa fé vai se traduzir no que fizemos por eles, para entrarmos ou não na glória do Pai com Jesus. Muita gente está achando que pode tirar alguns capítulos da Bíblia. Muita gente está tirando Mateus 25 da Bíblia. Está achando que pode apagar essas letras e ser salvo. Ninguém entra no céu apagando algumas páginas da Bíblia. Nós entramos no céu vivendo a Bíblia toda. Tudo aquilo que diz respeito ao amor a Deus e tudo aquilo que se diz respeito ao amor ao próximo. Hoje está cada vez mais difícil falar de uma religião que se compromete com o amor ao próximo, porque quando começa a falar de questões sociais, diz que a igreja está falando de política e não pode falar. Onde está o amor ao próximo a não ser nas questões sociais? Me responda. Onde está o amor ao próximo a não ser nas questões sociais? Tem gente hoje que pensa que vai ser salvo só pelo amor a Deus, só pelo tanto que louva, só pelo coração fervoroso que tem. Mas quando se ouve dizer de questões sociais, arrepia. Começa a dizer que a igreja está afastando do seu anúncio. Eu quero ver onde isso está errado na Bíblia. E se tiver, nós vamos lá corrigir. Vou pedir a pessoa para corrigir, porque eu não vou corrigir, não. Eu tenho certeza que está certo. É a pessoa que vai corrigir. Eu vou mostrar e falar: corrija aqui com a sua autoridade. Se você está acima da palavra de Deus, corrija. E entramos então em Mateus 25 através do profeta Isaías. Não tinha beleza nem atrativo para que olhássemos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimento, cheio de sofrimentos, passando por ele, tapávamos o rosto. O que é Mateus 25? Quando eu vejo alguém com fome, quando eu vejo alguém com sede, quando eu vejo alguém nu, quando eu vejo alguém preso, quando eu vejo alguém enfermo, quando eu vejo estes últimos, como me comporto diante deles? Quando eu vejo alguém estrangeiro que está fora da sua pátria porque ele de lá teve que sair e parece um diferente entre nós, quem é esse, de onde veio, que de país é? Aqui nós temos pequena experiência de imigrantes, mas tem lugar que tem muitos e são muito rejeitados. Sofrem muitos migrantes. Então Jesus diz: daquele que tem fome, daquele que tem sede, daquele que está nu, daquele que está enfermo, daquele que está preso e daquele que é migrante.
O crivo da nossa salvação passa por eles. O quanto fizermos por eles, está garantida a nossa salvação. E o quanto não fizermos por eles, está perdida a nossa salvação. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades, sofria ele mesmo nossas dores. Essas pessoas que estão assim entre nós são os nossos pecados. É esse modelo econômico e político que nós ajudamos a manter, que mantém esses na exclusão e no abandono. E muita gente vai ficando rica às custas de manter essas injustiças. O dinheiro vale mais do que as pessoas. Isso é muita injustiça. Então pesa sobre eles não a culpa deles, mas a culpa de quem põe o interesse de ganhar dinheiro acima da dignidade das pessoas. Esses dias, para quem acompanha assuntos mais sérios, e tem muita gente que acostumou com as redes sociais, onde não tem assuntos sérios, só tem coisas ali para distrair as pessoas, saiu o orçamento do nosso país para esse ano. 4,5 trilhões, mais ou menos, aproximado. Os bancos já roubam todo mundo aí na agiotagem autorizada. Não é assim? Quem mais rouba no país são os bancos. Além desse roubo, tem o segundo. 1/3 do orçamento nacional é para pagar juros. Além de ter a liberdade de praticar juros e explorar o país inteiro, ainda tem a contrapartida dos juros que nunca são pagos. 1/3 do orçamento nacional vai para pagar bancos. Outro 1/3 do orçamento do nosso país vai para pagar funcionalismo público, altos salários, altíssimos salários, de grande parte, de boa parte, não grande, de uma certa parte, são salários exorbitantes e vergonhosos para um país pobre, incluindo o judiciário. O judiciário é uma vergonha para o nosso país. O salário que os juízes ganham comparado ao salário do trabalhador é uma vergonha para o país. Como que eles vão fazer justiça? Recebendo o salário que recebem, como vão julgar a causa do pobre? E eles fazem parte do funcionalismo. Então, para manter o executivo, o legislativo e o judiciário e todos os seus expedientes, mais 1/3 do orçamento. E sobra 1/3 para melhorar o país. 1/3 só para fazer todas as políticas sociais e infraestrutura do país. É assim que o nosso país funciona na injustiça. Aí você pergunta, por que tem tanta gente desempregada? Por que tem tanta gente sem casa? Por que tem tanta gente com fome? Por que tem tanta gente nos vícios? Por que tem tanta gente sem estudar? Por que tem tanta gente que não dá conta de cuidar da saúde? É por causa disso. Sobra só 1/3. E 1/3 o funcionalismo público devora, nos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. 1/3 os bancos comem de forma especulativa. E sobra 1/3 para cuidar do povo. E por isso o nosso povo sofre tanto e tem uns poucos ricos aí jogando dinheiro para cima. É assim que as coisas funcionam. Na verdade, é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. Cristo continua sofrendo essas dores do mundo, essas injustiças, pelas quais ele também foi condenado naquele tempo e continua sendo condenado hoje. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus. É Deus que pôs castigo na vida desses pobres? Muito pelo contrário, como não pôs castigo na vida de seu filho. É o mundo injusto que condenou Jesus, como é o mundo injusto que mantém todos hoje vivendo em condição subhumana. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o peso da nossa paz, e as suas feridas o preço de nossa cura. Deixemos-nos curar por Jesus, a partir do seu sangue que é capaz de purificar a nossa consciência.
E também deixemos que Ele seja verdadeiramente a nossa paz, que a paz que o mundo oferece é enganosa. Assim seja.